A figura do capeta, como muita gente imagina hoje, não nasceu pronta. Ela não caiu do céu, ela não surgiu como um ser único, definido e universal. Ela foi construída ao longo do tempo e entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga religião, poder e controle social. Começando pelo ponto mais importante, na maior parte das tradições antigas, o mal não era uma entidade absoluta, era uma força, um desequilíbrio, um erro humano, um caos natural. A ideia de um inimigo cósmico, pessoal, consciente, rival de Deus, é tardia. No judaísmo antigo, por exemplo, não existia o diabo como vilão independente. A palavra Satã significa acusador, opositor, adversário, uma função, uma função, não um ser maligno supremo. Era alguém que questionava, testava, colocava limites. Não era o mal encarnado. Satanás não governava inferno nenhum, não comandava demônios, não disputava almas. Ele fazia parte da ordem, não da rebelião. Isso é fundamental. A ideia de um ser totalmente maligno surge quando as religiões começam a absorver influências externas. Durante o contato com culturas persas, especialmente o zoroatrismo, aparece o conceito de dualismo, bem absoluto, contra o mal absoluto. Durante o contato com culturas persas, especialmente o zoroatrismo, aparece o conceito de dualismo, bem absoluto contra o mal absoluto. Aí sim surge a necessidade de um inimigo definido, porque dualismo organiza o mundo em dois lados claros. E isso é extremamente útil para controle moral. Com o tempo, o cristianismo primitivo herda essas ideias e começa a reorganizá-las. Mas ainda assim, nos primeiros séculos, não havia consenso sobre quem ou o que era o diabo. Foi só com a consolidação da Igreja como instituição de poder que a figura do capeta ganhou forma definitiva. E isso não é coincidência. Quando uma instituição cresce, ela precisa definir o certo, definir o errado, definir o inimigo. O medo é uma forma poderosa. Criar uma entidade responsável por tentações, erros e desvios resolve vários problemas de uma vez. Desloca a culpa do sistema para o indivíduo. Explica o sofrimento, reforça a necessidade de obediência. O capeta vira o bode expiatório perfeito. Tudo que foge à norma pode ser atribuído a ele. Desejo, tentação. Dúvida, influência maligna. Questionamento, rebeldia demoníaca. Assim, o controle não precisa ser físico, ele vira psicológico. Durante a Idade Média, essa figura é radicalmente reforçada. O diabo ganha chifres, rabo longo, cheiro de enxofre. Nada disso vem dos textos originais. Tudo isso vem da imaginação popular, da arte e da propaganda religiosa. A igreja precisava de imagens fortes para uma população analfabeta. O medo precisava ser visual.
O inferno vira espetáculo, o capeta vira personagem. E aqui entra um ponto crucial. Muitas características do diabo foram copiadas de deuses pagãos. A divindade ligada à natureza, ao corpo e ao prazer, vira modelo visual do demônio. Por quê? Porque tudo que remete ao corpo, ao instinto e à liberdade precisava ser desumanizado. Não é coincidência transformar antigos deuses em demônios. Foi uma estratégia clara de apagamento cultural. Assim, quem mantinha tradições antigas passava a ser visto como aliado do mal. O capeta, então, não nasce como entidade espiritual neutra. Ele nasce como ferramenta política e teológica. Com o tempo, essa figura se populariza, né? Ela populariza tanto que ela parece que é eterna, né? Mas ela não é. Ela foi construída, ajustada, reforçada e espalhada conforme interesses históricos. Outro ponto importante: a ideia de que o capeta manda no inferno também não é bíblica no sentido original. Inferno como lugar de tortura eterna é outra construção tardia, uma mistura de tradições imprecisas, metáforas e influência cultural. O diabo não governa o inferno nos textos antigos. Ele também não seria punido, mas a imagem do capeta como carcereiro é muito mais eficaz para gerar medo, né? A partir daí, tudo se conecta: culpa, medo, obediência, dependência da instituição religiosa. Quanto mais aterrorizante o inimigo, mais necessária parece a salvação oferecida. Isso não significa que espiritualidade seja falsa. Significa que instituições moldam narrativas, né? A ideia moderna do capeta é menos espiritual e mais história psicológica. Ela serve para explicar o mal sem olhar para estruturas sociais, políticas e humanas. Em vez de perguntar por que o ser humano faz coisas ruins, coloca-se a culpa numa entidade externa, né? Isso alivia a responsabilidade coletiva. Com o tempo, o capeta também virou ferramenta de controle cultural. Religiões africanas, saberes ancestrais, práticas populares foram rotuladas como coisa do diabo, né? Não porque eram malignas, mas porque eram independentes. O diabo sempre aparece onde há ameaça à ordem dominante. E isso se repete até hoje. Quando você estuda a história com calma, você consegue perceber que o capeta não é uma descoberta espiritual, é uma invenção simbólica moldada por séculos de poder, medo e narrativa. Ele muda de forma conforme a época. Isso já diz tudo. O mal existe, o erro existe, a crueldade humana existe, mas a ideia de um ser vermelho, consciente, dedicado a te destruir pessoalmente, é mais mito do que realidade histórica. E mitos têm função. A pergunta final não é se você acredita ou não. A pergunta é: quem se beneficia quando você tem medo? Porque toda vez que alguém porque toda vez que alguém controla
Pelo medo, há uma história sendo contada e alguém lucrando com ela.